algumas coincidências, assim, porque as videocartas, como foram 8, elas foram contaminando uns aos outros. Assim, o que eu chamei de sentido é a transposição da ideia para o corpo, sabe? É você, tipo, aquela cena do carrossel mesmo, que para mim é muito clara aqui. Eu acho que foi das elaborações assim, mais refinadas que eles fizeram no espetáculo, sabe? Porque eles trouxeram muitos elementos da imagem, sabe? Os elementos do cavalo, os elementos do fado, os elementos da música no fundo. A imagem que faz isso, sabe? Se a gente não fosse ter cavalo nem nada, né? E na cena deles, eles trouxeram essa construção. Não é essa música, né? Mas essa coisa que vai e volta, não sabe cadê, e a Esther aparecia, sabe? Então, essa imagem que foi retirada dali, passada por corpo, ela trouxe um monte de informações. E ela chegou no universo infantil. A gente tentou ser o mais fiel, assim, de não simplesmente pegar aquele movimento e vamos copiar esse movimento. Apesar de que tem coisas que as sensações eram tão fortes, né, que eles ficaram porque eram fortes mesmo, porque não tinha jeito de ir. Então, quem vê as videocasts fala assim, não, remete aquilo. E até vê e fala assim, não, era aquilo mesmo. Tem gente que vê e fala, nossa, aquilo ali foi transformado, não sei o quê, mas eu enxerguei você na cachoeira, eu enxerguei, mas uma coisa completamente diferente, assim. E que foi exatamente, a palavra é essa, uma fidelidade à sensação. E que foi dificílimo. Uma cena da Andréia, né, do banheiro, que a gente trabalhou também, sabe? Sobre o que é de limpar umas coisas e de valorizar outras, de tentar fazer com aquele... Porque na imagem do vídeo teve uma coisa muito interessante, que o olho da gente não parava, ele ficava assim, E na cena dela, às vezes, eu tentei discutir isso com ela, assim, como que o corpo dela ia trazendo esse impulso sem ter uma interrupção, como se a gente conseguisse fechar o espaço do olhar, sabe? Tipo preenchido o tempo todo, assim, com aquele movimento, com aquela dramaticidade que havia. E tem uma coisa ali que é diferente do Arão, porque o Arão eu acho que ele traz, acho que é muito importante que a pessoa tenha a visão do espaço todo com ele compartimentado, assim. A Andréia não. A Andréia, o que eu sinto é que ela constrói um espaço, é como se tudo se resumisse naquele pedaço. Você não precisa ver o resto, sabe? Ela fecha o olhar, ela fecha, sabe? Ela faz um recorte no espaço. E ao mesmo tempo não é um recorte, porque ela está tomando conta de tudo. Tudo é aquilo, assim, sabe? E essa cena do box traz. Do armário, não. A do armário você vai vendo uma coisa dentro da outra, uma coisa dentro da outra, uma coisa dentro da outra. A da Andréia, não. É ela. E eles dão uma puxada de tapete. Sabe? Porque eu acho que eles não foram entendidos, sabe? Inclusive, assim. Porque as pessoas ficam sabendo que o projeto deles é assim e elas ficam, claro, é um projeto lindo. Você recebeu um e-mail, você recebeu uma carta, que é uma imagem, né, em movimento e
devolver assim, é muito sedutor. Então as pessoas ficam loucas para ver isso. Elas ficam quase a fim de ver, tipo, o carteiro levando, entendeu? E aí de repente elas chegam lá e veem uma coisa primitiva, que é o corpo em movimento. Sabe? Que eu acho que é uma questão, eu não sei se eles tinham esse interesse, mas eu acho que foi uma questão que eles trouxeram muito contundente. Para a arte cênica, então, isso é um tapa, porque o corpo é lento, porque o corpo não dá resposta, porque o corpo não passa por um fio, sabe? É uma mensagem que eu acredito ser insubstituível, sabe? É um tipo de troca, que é um tipo de manifestação, como o e-mail é insubstituível, né? Não tem jeito de substituir o e-mail por uma pessoa, porque ela não vai passar ali, sabe? E eu acho que eles discutiram isso muito contundentemente, assim, sei lá, nem se existe essa palavra, mas se não existe, pode porque ela fala tudo, assim, entendeu? E às vezes eu acho que isso não passou. E houve uma polêmica, pelo menos quando a gente estreou o espetáculo, porque essa expressão videocarta, ela ficou muito, digamos, curiosa para muita gente. Então, quando a gente vai estrear o espetáculo, as pessoas, elas não enxergaram as videocartas. Mas eu acredito que essa segunda, no momento que a gente quis mudar, né, colocar algumas informações para o público entender que tinha vindo de videocartas, eu sinceramente acho que foi uma coisa mais, com certeza a gente quis, né, dar a leitura. Mas eu acho que foi uma coisa mais para o público, entende? Eu entendo que a gente trabalhou com isso, para vocês entenderem. Não acredito que foi uma necessidade nossa. Depois de pensar muito, até depois da estreia, a gente quis usar os vídeos na cena, porque a gente achou que o processo era muito rico e que ele ficava muito interno, sabe? Mesmo ela tendo sido publicada na internet, mesmo o acesso da informação ser generalizado, né? Ser para quem quiser, mas você fazer uma pessoa querer, né? Com tanta informação que o mundo tem hoje, e até chegar até ela, né? As pessoas nem ficam sabendo. Então, a gente achou que era interessante colocar o vídeo na cena, porque ele ia ilustrar um pouco do processo. Era um certo egoísmo a gente ficar com aquelas videocartas só pra gente, né? Apesar de que a ideia era que o espetáculo também fosse interessante para quem nem soubesse de nenhuma videocarta. Mas depois a gente foi vendo que aquilo era tão rico e que aquilo poderia contribuir, poderia vir a somar. Então a gente resolveu incluir as videocartas na cena. A gente tem as nossas sensações, mas eu acho que para o público é muito legal deixar em aberto, que ele também tem a sensação dele, porque a gente não quer que a pessoa sente lá e também sinta o que a gente sentiu. Tem gente que sente, tem gente que não, sabe? Fala, nossa, aquela hora da menina no, sei lá, no balanço, nossa, me trouxe um negócio, assim, uma sensação que é maravilhosa, que não é a mesma, mas é a sensação que ela teve. E é a sensação que ela tem que ter, entendeu?